Tenía muchísimas ganas de entrevistar a otros de la red de diseño y opresión, porque son muy activos, porque hacen y piensan juntos de manera multilingüe y transdisciplinar. Antes de este episodio entrevisté a otros que participan en esta red, como Frederick Van Amstel y Leslie Ann Noel, que son los episodios 237 y 315. Una manera de investigar usando como herramientas el podcast es entrevistar a varios que son parte de la comunidad alrededor de un tema. En este caso, el diseño y la opresión. A veces hago una serie, a veces se van dando con el tiempo. El invitado de hoy es Rodrigo Freze Gonzato, un diseñador e investigador brasilero. Esta entrevista se centra en la relación entre el diseño y la opresión, explorando cómo el diseño puede ser una herramienta para abordar y resistir la opresión en varias formas. Rodrigo destaca la importancia de considerar la opresión en el diseño y cómo están trabajando para promover una visión más crítica y consciente. Rodrigo nos presenta su enfoque pedagógico y práctico, como el uso del teatro del oprimido y artefactos coyunturales para sensibilizar sobre la opresión y fomentar la reflexión sobre el presente y el futuro. Además, también hablamos de la noción de diseño libre y la colaboración en el diseño como una forma de empoderar a las comunidades. Mi nombre es Mariana Salgado, esto es Diseño y Diáspora. Eu me chamo Rodrigo Freze Gonzato, sou brasileiro, sou professor de design, trabalho com educação, pesquisa e projeto, principalmente em design de interação, cultura digital, nessa área. ¿Y en qué lugar de Brasil estás? Eu estou em Curitiba, no Paraná. Sí, o sea que tomas mate. Aqui existe uma variante que a gente pega mais a cultura, às vezes, paraguaia. Então, chama-se tererê, que é uma espécie de mate gelado. Sí, totalmente. Yo tomo tereré también. No en Finlandia, pero cuando voy a Buenos Aires y me muero de calor, tomo tereré. Decime una cosa. Una de las muchas cosas que haces estás en la red de diseño del oprimido, ¿cierto? Sim, chamamos de rede Design e Opressão. Perfectamente. ¿Y qué hacen en esa red? Essa rede ela surgiu inicialmente como um grupo de estudos acadêmico. Na verdade, antes da rede começar, houve um grupo de estudos acadêmico criado pelo Marco Mazzarotto para discutir Paulo Freire e design. E isso foi ela já tinha sido proposta, começou a pandemia em 2020, e eu me aproximei desse grupo porque eu já estudava essa relação entre Paulo Freire e design no meu doutorado, e junto com o meu colega, Frederick Van Amstel, estávamos dando algumas aulas utilizando o pensamento freiriano e expandindo ele para outros autores dentro do design de interação. Daí houve esse grupo de estudos e foi tão legal, a gente se envolveu tanto que um grupo de pessoas de vários lugares do Brasil decidiu começar e continuar isso de uma maneira mais aberta, né? E não formalizada na academia, apesar de sermos todos ligados, né, de alguma maneira à universidade pela profissão, né, ou por doutorado, mestrado. E os 2 primeiros anos da rede a gente manteve um grupo de estudos online aberto pelo Discord, com encontros semanais. E nós lemos Fanon, Bell Hooks, Augusto Boal, e criamos essa forma em que, ao final de cada leitura, a gente realizou lives no YouTube, produzidas colaborativamente com todo mundo, ou com todo mundo que se dispôs a participar, e que acabou servindo de material didático, de divulgação, e isso teve algum impacto, né? As pessoas responderam muito positivamente, começaram a participar, muitas pessoas se identificavam com essa questão que foi a que levou a gente a montar esse grupo, que é como a gente pode pensar design e política, design e opressão no sentido de fazer um design não só para
os fins que a gente termina a faculdade, começa a trabalhar e se vê envolto pelo mercado, mas não existe nada mais além, não existem pessoas que precisam que a gente pense uma outra abordagem de design, então começamos a pensar a partir desse pensamento também, a partir do Brasil, no nosso local, né, o que a gente tem de legal, que é o Paulo Freire, e fomos expandindo para pensar a questão da opressão junto com o design. Acabou a pandemia, né? Sí. Não sei se a gente pode dizer Nos isso, abrieron mas las puertas al mundo. pelo menos quando a universidade começou a voltar e a rotina das pessoas começou a voltar com um tempo mais presencial, o grupo de estudos ele foi interrompido e os membros começaram a produzir reflexões sobre o que foi essa experiência, oferecer outras formas de cursos, né, como o curso de extensão, e a última grande atividade, acredito que foi o curso Designs of the Oppressed, que foi um curso em inglês para poder oferecer acesso a outras pesquisadoras e pesquisadores que estão interessadas em design e opressão de vários lugares do mundo, para trocarmos ideias e podermos também mostrar outras epistemologias, outras bases de trabalho. Então, esse foi um curso bem legal que foi realizado recentemente, e também eu, o Frederick e a Leslie Noel, a gente pôde editar uma revista, participar da edição de uma edição especial sobre design e opressão. Então, a gente tem trabalhado esses temas tentando formar comunidades, tentando instigar as outras pessoas também, pensar a partir de seus autores, autoras, pensamentos locais, y pensar el design de esa otra forma, ¿no? Ahora, decime una cosa, hay muchos diseñadores que en este momento están pensando el diseño desde lo decolonial. ¿De qué manera esto de la opresión trae otra mirada? Para nós, pelo menos, que temos, vindo do Brasil, tendo em mãos a possibilidade de trabalhar o pensamento, por exemplo, de alguém como Paulo Freire é anterior ao movimento modernidade e colonialidade, por exemplo. E, assim como o Brasil, né, toda a América Latina, e eu falo daí porque eu conheço mais essa realidade, né? Temos esse pensamento que hoje a gente coloca tudo dentro dessa mesma caixa do decolonial, porque ele chama atenção, ele permite a gente falar sobre isso, especialmente fora do Brasil. Mas eu, pelo menos, acredito que pensamento decolonial do Grupo Modernidade e Colonialidade não é a única forma de se pensar a colonização, porém oferece muito material rico. E, por exemplo, Paulo Freire ofereceu uma série de categorias, uma série de ideias aplicadas à educação, mas não somente à educação. Paulo Freire tem um pensamento sobre ciência, tem um pensamento sobre universidades, sobre tecnologia. E estendendo ele, a gente encontra quem veio antes dele e depois dele. Seja um autor que eu gosto muito, que é Álvaro Vieira Pinto, e um outro que é Augusto Boal, que desenvolveram ele em outras áreas, seja no teatro, seja na filosofia, e oferecem formas de a gente pensar a condição que é, de fato, que é, sofremos a colonização. Esse processo ele não finaliza. O que a gente faz com isso? Sendo uma experiência que é incontornável quando a gente pensa qualquer área do conhecimento, qualquer área da prática. Então, o pensamento decolonial ele é útil para abrir o assunto, abrir a conversa, mas ele não é a única forma de responder essas formas, né? Essas perguntas que existem. Entonces, ¿qué nos aporta el diseño y esta mirada de la opresión? Acho que a questão inicial e principal é para quem projetar. Na hora que você pode decidir o projeto, você pode decidir formas de se projetar, se você pode decidir algo, você participa de algum processo e você pode interferir, para quem você desenha. A resposta que esse pensamento vai dar para a gente é, em vez de trabalhar para o opressor, trabalhe para o oprimido. Surge daí uma segunda pergunta, como é que eu distingo os dois? E daí isso é uma pergunta muito complicada. ¿Cómo los distingo? El opresor del oprimido. ¿Cómo sé que estoy trabajando para el oprimido y no, sin querer, para el opresor? Primeiro não existe uma resposta fácil, porque a estratégia do opressor é confundir essas categorias. Fazer a gente acreditar que um é outro, acreditar que o verdadeiro oprimido é o opressor. Mas Paulo Freire
acho que nas suas ideias distingue isso de uma maneira um pouco mais clara. De novo, a partir da minha leitura, o oprimido é um grupo que foi historicamente desumanizado por outro grupo, um grupo social. Então, hoje, a gente se sensibiliza bastante quando a gente pega as questões, por exemplo, na história de muitos espaços, mulheres foram historicamente porque não é só momentaneamente, não é só agora, não é só uma sensação, as pessoas construíram consciência disso, de injustiças, de desigualdades, que colocaram mulheres como abaixo de homens. E, claro, a gente tem as intersecções entre essas opressões. Então, a gente tem a questão também, que a gente conhece, né, a questão racial, mas a verdade é, o ser humano, infelizmente, consegue oprimir com qualquer característica humana. Conseguimos oprimir por região, por religião, por conhecimento, por espaço ocupado, por origem, e a lista vai para frente. Um exemplo é, Paulo Freire identificou opressões que aconteciam no espaço de poder da educação. E denunciou, o trabalho mais famoso dele é sobre o espaço da escola. Porém, a gente encontra também no espaço da ciência, da pesquisa, nos espaços de comunidade. Ahora decime una cosa, vos como diseñador hiciste varios experimentos con estudiantes de diseño. ¿Me contás algún experimento donde les haya resultado importante esto de entender la opresión? Yo tengo entendido que ustedes, por ejemplo, usan diferentes métodos como el teatro del oprimido, los artefactos coyunturales, diferentes tipos de prototipos, que ahora no me acuerdo cómo les dicen, pero eran como mock-ups o prototipos. Contame, ¿qué diseñaron? Um trabalho que eu gosto bastante, que eu pude participar e desenvolver, e que resultou também em algumas pesquisas, foi com... Bem, vou contar a minha experiência. Trabalhei em sala de aula com design de hipermídia durante alguns anos, no início da minha carreira como professor, e estava bem animado a trabalhar com estudantes especulações sobre o futuro. Vamos trabalhar o futuro da tecnologia. E algo que eu percebi que me incomodava foi que os estudantes eles pensavam um futuro que tinha interfaces e tecnologias estupendas, né? Na época, muito gestual, né? Eu afasto as coisas, as interfaces, eu consigo conectar minha mente, etc. Porém, não conseguiam pensar a mudança de comportamento, mudança da sociedade, mudança cultural. Você pensava uma tecnologia que mudava sem as pessoas. E, avançando isso, a gente começou a perceber também que o estudante, além dessa não perspectiva de futuro, um futuro que ele pudesse pautar e dizer qual seria em termos de tecnologias, também não conseguia pensar um futuro em termos de o que eu quero para a sociedade. Daí eu já vou trazer um conceito que surgiu depois, né? Mas que hoje a gente consegue explicar isso, que essa é uma espécie de domesticação do futuro. Um conceito de Álvaro Vieira Pinto, que foi um filósofo brasileiro que a gente está redescobrindo agora, que influenciou muito Paulo Freire, mas que explica como são diversas das formas como a gente pode reduzir o presente ao tirar de perspectiva o futuro como algo que a gente pode escolher, um futuro como um espaço aberto que ninguém sabe nada sobre o futuro, a não ser especulações, tendências. O que a gente construiu para tentar diminuir essa administração do futuro que tem uma base colonial muito grande, ou seja, desde que, se a gente pega aqui, justamente logo após 1500, logo após as chamadas grandes navegações, ou seja, o começo do projeto que vai se desenvolver no projeto colonial, que surgem as utopias, que surgem justamente essas imagens sobre a sociedade, as sociedades perfeitas, etc. Enfim, o que a gente fez em resposta disso? A gente começou a pensar como que a gente podia experimentar a partir da realidade local, e para isso, por exemplo, a gente começou a estimular os estudantes antes de projetar essas imagens sobre o futuro, esses textos sobre o futuro, essas futurologias, a gente começasse a pensar o presente. E a gente percebeu que uma estratégia para poder pensar mudanças de comportamento seria voltar um pouco para o passado. Então, a gente fez alguns exercícios voltando para os anos 70, onde o Brasil estava dentro de uma ditadura,
oficial, assim, né? Realmente, assim como a América Latina, durante as décadas, vai estar toda sob ditadura. Enfim, a gente pega esse espaço e começa a compreender ele. Então, a gente criou mapas, a gente criou artefatos conjunturais, para entender a conjuntura dessa época. A partir dela, a gente propõe uma mudança de tecnologia no passado. A gente chamou isso de futuro. Em vez do retrô, de trazer o passado para frente, a gente volta para o passado e coloca o futuro lá. E pensa em uma tecnologia que pudesse desviar esse passado e vai pensando para frente, década a década, que mudanças aconteceriam com uma nova tendência tecnológica. Para identificar opressões, realizamos algumas técnicas, alguns tipos de teatros dentro do teatro do oprimido, teatro fórum, teatro jornal, são, por exemplo, técnicas de teatro que meu colega Frederick Wamstel, ele tem desenvolvido até o teatro do oprimido tecnológico, ou seja, pensando, a gente começou a desenvolver ali como que a gente poderia pensar umas formas de teatro para poder representar cenários y pensar reacciones a opresión. Pero una pregunta, o sea, ustedes entiendo bien que lo que querían llegar es a crear esas utopías, ¿cierto? Y para crear las utopías usaron los artefactos coyunturales, que eran estos mapas que los ayudaban a entender los 70s en el Brasil. Y entonces, a partir de hacer una especie de backcasting, pero empezando del pasado, porque normalmente los que hacen estudios del futuro empiezan desde la coyuntura actual de lo que pasa en este momento. Ustedes empezaron del pasado para cambiar lo que pasó en el pasado e imaginarse lo que podría llegar a pasar en el futuro si en el pasado hubiera habido otra situación. Supongo que no había una dictadura en Brasil, si vamos a imaginarnos una utopía en el pasado. Y entonces, ¿qué pasó? O sea, usaron el teatro del oprimido o el teatro fórum o cualquier otro tipo de herramienta de dramatización. Supongo que los que dramatizaban eran los alumnos. Sim. Sí. ¿Y a qué llegaron? A gente não buscou nenhuma utopia. A gente pensou justamente essa ideia de que o projeto do futuro ele é para tentar a gente mudar o presente. E o foco é a formação dos estudantes. Ou seja, foi uma forma da gente sensibilizar sobre opressão. Eu falei agora há pouco que a ideia de opressão, que opressão é uma relação histórica. Para a gente entender que é uma relação histórica, que bom que é voltar aos anos 70 e ver as mudanças que aconteceram e as permanências, né? Que grupos continuam sendo oprimidos e de que formas. O teatro é uma forma de pensar a quebra dessa relação, ou seja, como é que isso aos poucos pode ser transformado. Um exemplo de resultado final disso, em termos de coisa, de objeto, foram documentários. O projeto final, por exemplo, de um desses experimentos foi um documentário, que é um tipo de documentário falso, um documentário que usa coisas reais, mas ele não tem a ideia de informar uma realidade, por exemplo. O sea, es como un documental que en realidad es ficción. Sim. Pero que parece, por el lenguaje que usa, un documental. ¿Entiendo bien? Exatamente. O principal nesse documentário era mostrar a mudança de relação entre pessoas ao longo do tempo, a mudança de comportamento, surgimento de grupos. Então, o documentário ele não precisava mostrar as tecnologias. A gente até criava algumas imagens falsas sobre esses objetos, artefatos, mas principalmente o que as pessoas pensam sobre essas tecnologias, qual o impacto na vida delas e o que elas faziam depois desse impacto. Então, os documentários eu achei foram bem interessantes. E a gente teve um que, por uma conjuntura, depois a gente conseguiu até publicar. Era um sobre a cidade de Curitiba e a prefeitura de Curitiba acabou publicando uma conjuntura bem única ali que permitiu pegar um pouco de algumas visões da população. E foram uma forma de criar ficções sobre o futuro que, enfim, reconhecessem que a gente não tem a capacidade técnica, não tem a forma técnica de produzir vídeos hollywoodianos, porém a gente tem a capacidade técnica de produzir ideias e pensar a cultura de uma maneira fenomenal. Foi um projeto que eu me orgulho bastante pelo resultado com os estudantes, especialmente por essa abertura de consciência mesmo, de perceber a opressão e ter estudado isso e estudado no seu entorno. A gente fez várias vezes esse exercício, um deles foi durante a eleição,
eleição local, outro com a eleição nacional, e pôde acompanhar um pouco os processos do nosso país junto com os estudantes e ver as opiniões deles, as divergências. O sea, entiendo que todo esto lo hacen para como fomentar un pensamiento crítico en estudiantes de diseño de interacción que muchas veces están como obnubilados y totalmente como tienen una visión demasiado positiva sobre los cambios tecnológicos. ¿Entiendo bien? Sim. Esse é o trabalho, né, dentro de formação. Y decime una cosa, ¿y cómo reaccionan los estudiantes de diseño de interacción ante estos métodos como usar dramatizaciones y teatro? É fantástico, assim, porque recria a sala de aula e vou dizer que, além dos estudantes, é muito legal para os professores e professoras, porque é muito divertido mesmo quando são temas muito sérios, né? Então, quando trabalha-se com pressão, você acaba trabalhando com temas muito sérios e com histórias pessoais, com casos que envolvem a gente. Dá um exemplo do Teatro Fórum. No Teatro Fórum, você estabelece que, ao invés de um grupo de pessoas atuar na frente de outras para contar uma história, a gente misturou, na verdade, com o teatro imagem. Então, começava com o teatro imagem. Você reuniu os estudantes, um grupo de estudantes vai usar o corpo, e daí essa é um material que está amplamente disponível na sala de aula, o corpo das pessoas. Mas a gente também tinha alguns acessórios, né? Chapéus, etc., que o Frederick trazia. Tinha um kit bem grande que era bem legal desses acessórios. E com esses acessórios você montava uma imagem que resumia a opressão. Então, você pensava, por exemplo, a opressão da própria sala de aula, educação bancária, que era algo que era reincidente, né, pelo próprio tema de estudo. E por acaso eram estudantes que se reconheciam nessa opressão. Então, tinha uma professora apontando a mão sobre um estudante com cabeça baixa, que estava com o celular debaixo da mesa, e do lado dele tinha a família colocando pressão. Então, você montava um cenário usando o corpo, e esse cenário ficava parado e eles não contavam o que estava acontecendo. Daí tem um papel que é legal que a gente usa no design opressão também, que é o do complicador, ou complicadora. A pessoa que, ao invés de facilitar, ela vai complicar a situação. Então, essa pessoa, ela pergunta para o público. Então, o restante dos estudantes está assistindo e daí começa a participar. E ele pega e coloca a mão sobre a cabeça da pessoa e tenta extrair a voz dela. Então, quem é essa pessoa? Essa pessoa é o estudante. Beleza, o que ele está pensando? Então, as pessoas participam da produção de sentido e, no momento segundo, quando as pessoas passam por todos os personagens e o público ele não tenta acertar, ele não precisa acertar, diz o que está percebendo. Começa-se o Teatro Fórum, que a pergunta é: se essa é a opressão, como é que podemos reagir a essa opressão? E as pessoas da plateia, que são os estudantes ali, que respondem, então você pergunta para eles, como podemos reagir? O estudante tinha que jogar tudo para cima. Então vai lá, você pode trocar de lugar e ir lá e fazer isso? E o estudante vai lá, troca de lugar, se torna o personagem, digamos assim, e ensaia essa resposta à opressão, e a gente vê a dinâmica do que acontece, como o sistema se conforma para reagir de volta, os opressores, para essa opressão se manter. E isso se segue em sala, ensaiando várias respostas até que encontrar formas que mudam alguma coisa ou que abrem a perspectiva. Você pelo menos não sai sem a ideia de que existem alternativas, a não ser aquela inicial de obedecer, por exemplo, ou ficar em silêncio. Então, esse é um exemplo de dinâmica, tiveram outras, né? No, está buenísimo, porque quería entender un poquito cómo era la dinámica y la explicaste muy bien, que en realidad hay como una escena montada y después se van alternando con gente de la audiencia para tratar de como resolver la situación o pensar diferentes situaciones que podrían estar causando la escena, ¿no? E algo que a gente observa que é curioso é alguns estudantes mudam, né? A poder se expressar com o corpo ou querer ir lá mostrar como que pode reagir, faz com que estudantes que às vezes não participam muito da aula comecem a participar. Tem uma inversão na sala de aula que essas aulas elas são sempre bem... Gosto muito de participar delas, né? Porque ela mexe com todo mundo, vira realmente a sala vira meio com caos, assim, que é muito legal de ver.
Esta entrevista es parte de las listas Aprender de Pares, Brasil y Diseño, Educación en Diseño, Investigación en Diseño, Futuros y Diseño y Comunidades de Diseñadores. Las listas las escuchan en Spotify, YouTube y en nuestra página web en la sección de recomendados. Si tuviera que tomar un curso en diseño hoy, me gustaría saber más sobre el teatro del oprimido y cómo se puede usar para diseñar o sensibilizar a los que toman decisiones. Me gustaría probarlo, participar en estas dramatizaciones, poner el cuerpo y entender de una forma más conectada a los sentidos y menos a la razón. En el diseño de servicios se usan mucho las dramatizaciones, pero desde una perspectiva bien diferente, para probar la experiencia de la gente al usar un servicio para ponerse en los zapatos del otro y entender las partes o el famoso viaje del cliente. Me imagino que puede ser interesante hacer un podcast grabando partes de una sesión de teatro del oprimido. Quizás algún día lo hagamos. Si saben de otro que ya lo hizo, nos cuentan, porque me encantaría escuchar algo así. Acabo de escuchar 1984 de George Orwell, hecho fantásticamente en radioteatro. Supongo que me vino a la mente por lo de la opresión. Una maravilla de libro que sigue siendo de lo más actual y en versión radioteatro funciona muy bien, solo que estaba en finlandés. Ahora sigamos escuchando a Rodrigo, que tiene mucho más para contarnos. Y decime una cosa, si queremos leer, escuchar, mirar sobre esto del diseño y la opresión, sobre este tipo de cosas que vos estás investigando, ¿dónde nos recomendás ir? Site pessoal, tem o site do Design e Opressão, temos artigos publicados, então é bem fácil de achar procurando pelo meu nome ou em português Design e Opressão. Mas acredito que em inglês também consigam chegar algumas informações online. Yo creo que nuestra audiencia prefiere más leer en portugués. Y decime una cosa, aparte de esto, ustedes tienen otro grupo que se llama Diseño Libre o Design Libre. ¿Cuál es la diferencia? Existem diferenças, mas ele foi uma porta de entrada para essas outras ideias. Ou seja, uma vontade de construir, acho que foi lá em 2008, entre 2008 e 2010, surgiu junto também com... A gente faz muito trabalho junto com um colega que já foi entrevistado aqui, né, o Frederick, é meu amigo, e a gente, enquanto eu era estudante dele, numa especialização que foi pioneira em design de interação, começou a ver que algumas coisas que a gente fazia não se encaixavam, a gente tentava encaixar, mas não eram bem design centrado no usuário, e algumas vontades do que fazer não eram bem design participativo. Apesar de a gente se identificar bastante com o design participativo, produzir trabalhos nesse campo, a gente queria encontrar um espaço inicialmente que pudesse aproximar das comunidades de software livre. Ou seja, tinha algo de distribuído do software livre nessas ideias. E a gente encontrou, assim, começou a pensar que logo depois surgiu, por exemplo, o Open Design. Yo iba a decir lo mismo, que a mí esto me suena como el diseño abierto. Isso, só que o Open Design, especialmente inicialmente, ele tinha essa ideia de abrir os arquivos do resultado do projeto. E não cabia na nossa cabeça a ideia de que abrir um design era só abrir arquivo. Não pode ser abrir arquivo. Nem o software livre reconhece que o desenvolvimento sem a comunidade. Então, a gente pensou ideias que pudessem modificar a entrada no projeto, o início, né? Ou seja, a própria decisão de pessoas se reunirem e decidir vamos projetar ou desistir de projetar é uma etapa de projeto, é uma etapa que deveria ser mais bem pensada. A gente pensou depois que o processo de design, quando a gente vê o design popular, ou seja, o projeto feito pelas pessoas, ele não tem uma metodologia clara e distinta, e a participação é incentivada quando você deixa as pessoas criarem junto, tem uma criatividade metodológica. E se fazer design é uma atividade ontológica do ser humano, as pessoas deveriam ter o direito de aprender a desenvolver o seu projetar, as suas capacidades projetuais, não só para aprender design, mas para experimentar elas.
Então, o Design Livre ele teve como principal espaço de atuação de projetos o Corais, que é uma plataforma foi criada, tudo isso junto, trabalhando eu e o Fred com um espaço para criar, que ele teve com essas ideias iniciais nessa especialização, nessa pós, que foi um laboratório inicial e depois virou o Corais, onde dezenas de projetos surgiram, experimentando esse espaço e buscando, e daí a ligação com o design e opressão, buscando um pouco de liberdade, ou seja... Pero yo entiendo bien que la plataforma Corais era como una base de datos donde había explicados muchos proyectos de características abiertas y libres, ¿cierto? Não, o Corais é como um Google Drive do subdesenvolvido. É um Google Drive do oprimido. É um Google Drive feito com software livre e sem recursos. Ok, pero, o sea, con la idea de documentar proyectos. Isso. Muy bien. Entonces, esto del diseño libre es un lugar donde ustedes están recopilando herramientas y materiales para enseñar diseño y para capacitar en como habilidades proyectuales a gente que no necesariamente tiene formación en diseño. ¿Entiendo bien? A cualquiera que quiera venir. Sim, ele, enquanto um site, o Corais, uma página, uma plataforma, ele aceita que você crie abra um projeto lá e consiga envolver pessoas para documentar e acompanhar o desenvolvimento de um projeto sem usar ferramentas proprietárias. Ou seja, se você quer desenvolver com software livre, usando ferramentas livres, e por isso o design livre, ele é uma ideologia de projeto, tá? Mais do que uma metodologia clara, etc. E o Corais, ele é uma plataforma que tenta viabilizar que as pessoas possam fazer isso. Um exemplo foi a Universidade Livre, o trabalho do Pedro Jatobá, e utilizando essa plataforma ele se envolveu e a gente no Corais tem uma área chamada Meta Design, que é onde as pessoas podem falar sobre mudanças da própria plataforma. E uma dessas mudanças que ele propôs foi a introdução de alguma ferramenta para moedas sociais, que era uma coisa que ele precisava trabalhar dentro do projeto da universidade. Esse é talvez o caso de maior destaque que a gente conta, que a gente pôde acompanhar, porque ali foram, enfim, centenas de pessoas foram beneficiadas não pela plataforma. A plataforma só ajudou a infraestruturar o trabalho dele e em gerenciar as moedas de uma forma transparente com a comunidade dele. Mas o Corais tem outros projetos. Um outro que talvez a pessoa que está ouvindo consegue se sensibilizar, talvez se identificar. A gente produziu dentro do Corais uma wiki de métodos e técnicas de design, né? Foi documentando ali. Depois elas viraram um baralho de cartas, utilizando esse conhecimento também aberto, ou seja, todos eles usam licenças Creative Commons para garantir, né, parte do direito autoral para que outras pessoas possam utilizar, mas também tem documentado o processo para que as pessoas consigam entender como se deram as decisões de projeto. Então, a documentação para a gente no Design Livre tem essa ideia de as pessoas conseguem continuar projeto, negar um projeto, transformar um projeto também se elas entendem por que ele chegou naquelas decisões e não só vendo o produto final. Una de las cosas que para mí es muy interesante en el trabajo de ustedes es que de alguna manera le dan como mucha importancia a esas decisiones y a esas negociaciones que se producen durante el proceso de diseño. Y que, no sé, yo veo que esto de las negociaciones tiene mucho que ver con esto de la opresión, ¿no? Porque cuando uno está negociando, desgraciadamente no siempre estamos en situaciones muy horizontales, que siempre hay, bueno, a veces hay profesores y estudiantes, a veces hay otros tipos de jerarquías que no ayudan a que las decisiones necesariamente se tomen como de una manera muy democrática. Sim, perfeito, eu posso concordar totalmente. No, está bien. Yo a veces quiero saber si lo entendí bien. Decime una cosa. Perfecto. ¿Qué tenés planeado para el futuro? ¿Cómo hacemos para que todo esto siga y avance? Bom, vamos estender assim, a decisão o momento de decisão, ou dizer que existe a própria de falar assim, temos que tomar uma decisão, já é uma tentativa de trazer política, de trazer
confronto, contradição, de evidenciar essas coisas e fazer alguma coisa acontecer. E esse não é o único espaço de opressão, mas ele é o espaço onde que você pode mudar alguma coisa, confrontar, resistir. Por isso, é perfeito tudo que você falou. E a tua pergunta era sobre futuro. ¿Cómo hacemos un futuro sin oprimidos y opresores? Essa seria a utopia. Aí sim, seria uma utopia e seria o horizonte. Mas, pelo menos do trabalho que eu gosto de fazer, que eu tenho me envolvido, eu acho que a própria forma de pensar o futuro é uma coisa boa da gente pensar para o futuro, de agora para o futuro. Ou seja, novas técnicas de se fazer futuro. A gente tem um trabalho também com antropofagia, ou seja, utilizar essa tradição brasileira da antropofagia para pensar design. Eu acredito que o pensamento antropofágico, ou seja, do ato de você comer o outro como uma forma de incorporar esse outro, como uma forma de admirar esse outro, é talvez um antídoto para o fascismo presente aí no mundo. É uma forma de se alimentar do passado, sem ser reacionário, sem mistificar tradições, incorporar o outro, a cultura, para gerar alguma coisa. Es bastante fuerte llamarlo la antropofagia, ¿no? Porque digo, en general yo me refiero a escuchar al otro, colaborar con el otro. De comérmelo es una idea bastante revolucionaria, diría. ¿Por qué necesito comer al otro? Além de comer o outro, porque você admira, você quer incorporar aquilo ao seu ser, talvez ainda mais forte é você tentar tornar a sua carne mais gostosa, para que os outros queiram te devorar também. Ou seja, é talvez o que uma entrevista como essa, Mariana, a gente está fazendo aqui. Buenísimo. Entonces, ¿tenías alguna historia? Porque leí en algún capítulo de ustedes donde hablaban esto de la antropofagia y de comerse al otro. ¿Esto se basa en algo de la mitología brasilera? Sim. A Semana de Arte de 22 tem várias propostas de artistas, várias propostas de modernismo artístico no Brasil. E dentre essas várias, a gente tem uma que vai ser literalmente baseada no fascismo italiano, no futurismo, que é o verde-amarelismo, que é o movimento da ANTA, o pessoal que vai pensar a mitologia brasileira a partir do indígena puro, né? E vai ter um pessoal que também vai se inspirar em alguns movimentos europeus, mas vai pensar que a gente não pode simplesmente importar essas ideias de fora. A gente tem que modificar elas a partir da realidade nacional, ou seja, não nacional, né? Nacional naquele ponto, mas a partir da realidade que você vive, da tradição que você tem. Não negar a tradição, mas ela como instrumento de absorver o futuro. Então, vão criar um movimento chamado o movimento antropofágico. Ele vai se inspirar nesses primeiros encontros entre os nativos, né, as pessoas que viviam aqui, que a gente chama de indígenas brasileiros, com os portugueses, os colonos. E nesses primeiros encontros, uma das formas de recebê-los foi através de comê-los. Porque achavam muito interessante tudo aquilo. Porque admiravam aquelas pessoas que chegavam e faziam parte dessa cultura. Claro que tem vários tipos de encontros, né? Inclusive, esses encontros não eram diretamente de você matar e comer, eram de conviver com essa pessoa, entender ela, participar de atividades, às vezes, durante meses e anos, como os relatos que a gente tem de algumas dessas. Eu estou aqui cometendo, às vezes, um erro de generalizar, mas para pegar a mitologia, ou seja, essa parte interessante dessa absorção do outro, surgiram muitos movimentos culturais no Brasil. A Cinema Novo, a Mangue Beat, a Tropicália, o movimento de cultura digital, há uns 15 anos atrás. E são tantos movimentos que, por exemplo, o Mangue Beat é um movimento musical que se propõe a usar instrumentos musicais e a cultura do Nordeste junto com os sons globais. Isso surgiu nos anos 2000. O rock, o rap, a música eletrônica, e misturar eles em algo novo que você não perde o local,
mas ele desenvolve o local para algo novo. E sem receber o de fora sem crítica. Você escolhe o que você vai escolher, o que você vai absorver do outro. Então, a gente acha eu acho muito instigante tudo isso para pensar, seja o futuro, ou seja, para pensar o design, e acredito que pode ser uma forma bem interessante de pensar alguns conflitos que a gente tem, seja em colaboração, seja em interculturalidade, etc. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias por la entrevista. Esta entrevista destaca la importancia de adoptar una perspectiva crítica y reflexiva en el diseño para abordar cuestiones sociales y culturales en la sociedad brasilera y quizás más allá. Rodrigo nos cuenta cómo el teatro del oprimido puede ser una herramienta para desarrollar esa perspectiva, justamente hacer más críticas y reflexionar. El teatro del oprimido es una forma de teatro participativo que desarrolló el dramaturgo brasilero Augusto Boal. Lo dijo Rodrigo, yo lo repito, se utiliza como una herramienta poderosa para motivar la reflexión crítica y promover el cambio social. ¿Cómo funciona? Se involucra a la gente de manera activa en la representación y después se analizan estas situaciones opresivas que surgieron. Se puede identificar problemas sistémicos y trabajar en soluciones concretas. O sea que esto puede llevar a la acción social o al diseño social y a la búsqueda de cambios en la comunidad o el grupo donde se implementa. ¡Qué buen tema! Quiero más. Algunos episodios me parecen solo una semillita y quisiera explorar el tema con más tiempo en más episodios. Espero que también se hayan quedado con las ganas de más, porque siempre, aparte de hacer el episodio, recomendamos la bibliografía que las entrevistadas nos recomiendan. La pueden encontrar en nuestra página web o en Instagram. En el caso de Rodrigo, lo próximo será ir a leer algunos artículos de su grupo de investigación. Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman, el diseño en sonido es de Julián Pereira. Este podcast está publicado con licencia creativa común con atribuciones. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales en YouTube, Instagram, LinkedIn y X, ex Twitter, o visitar nuestra página web diseñoydiaspora.org. No olviden recomendarnos, nos escuchamos en la próxima.